Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então estamos em mais uma aula dessa unidade 6 sobre elementos da dança. Na aula anterior, então, nós começamos a falar então sobre um dos principais elementos da dança, que é a música. Mas não é o principal. Por que não é o principal elemento da dança? Porque a gente pode, de certa forma, dançar e expressar os movimentos sem a música. Né? É uma das características da dança. Então a gente falou um pouquinho sobre esse elemento, que é a dança, a música. E na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre ritmo. O que é ritmo? Né? Então o ritmo é uma palavra que vem do grego ritmos, né? Que significa aquilo que flui, que se movimenta de forma regulada. O ritmo que está presente em diversos aspectos da nossa vida e até mesmo da natureza, como na respiração, na forma de caminhar, falar e nos ritmos das ondas ou dos ventos, por exemplo, né? Uma vez que o ritmo está ligado ao conceito de movimento, é importante a gente conhecer melhor esses fatores do movimento que faz parte da dança. Por exemplo, a gente fala de fluência, quando a gente fala de fluência a gente tem que perguntar como que ocorre essa fluência? O espaço, aonde que ocorre essa fluência? Aonde que ocorre, na verdade, esse movimento? E o peso, o que é o peso? Né? E o tempo de quando realizar esse movimento. E é nessa aula que a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos, né, do ritmo. Primeiramente, então, a fluência. O que é a fluência? A fluência diz respeito ao modo como o corpo se movimenta na dança. Né? Se é de uma forma livre ou contida, por exemplo, a exploração dos modos de se movimentar que ajuda na expressão dos sentimentos na dança, ou a arte de expressar-se o sentimento em algum movimento que você está executando. Então, para a gente considerar como uma correta exploração, de certa forma, desse fator, é necessário que haja um bom controle da parte do corpo, porque tem que existir a fluência no movimento que nós estamos executando para tal ação, que no caso seria a dança. E já no fator espaço, ele estabelece a relação entre o seu corpo e o espaço aonde vai acontecer, ou o espaço entre você e o outro bailarino, o outro dançarino que está participando disso. Então engloba tudo isso. O espaço é o local onde está sendo realizado, o espaço entre você e o teu parceiro ou quem mais dance contigo, né? Então ela está relacionada à comunicação da dança, né? Se o dançarino usa um espaço menor ou mais amplo para a execução do movimento, que pode ser ligada e pode ser dividida também em 3 níveis, nos quais as movimentações acontecem. Então a gente considera dentro da dança os movimentos em níveis alto, médio e baixo. E a gente não está falando em qualidade da movimentação, e sim no espaço que você utiliza para a execução dessa movimentação. Quando a gente diz alto, que são relacionados aos saltitos, aos saltos e etc. dentro da dança. E quando a gente diz médio, seria o nosso plano normal, em pé, ereto, para executar a movimentação. E um plano baixo são movimentos, quando a gente tem que se abaixar, deitar, rolar, ou enfim, alguns exemplos para vocês entenderem. Então, quando a gente diz alto, médio e baixo, a gente não diz em qualidade do movimento que está sendo executado, e sim em que plano se executa esse movimento. E quando a gente fala sobre o peso, né, ele diz respeito à indicação da vontade, do interesse daquele movimento que está sendo executado. Então ele manifesta-se por meio de mudanças, né, mudanças de forças utilizadas pelo corpo ao se movimentar, que pode ser movimentos leves, movimentos pesados, fortes ou movimentos suaves. Ou seja, dentro daquele elemento da dança que nós estamos executando, a gente executa movimentos mais leves. Um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente fala de balé, são movimentos mais leves, né? E suaves para a execução. E quando a gente fala, por exemplo, de um break, né, são movimentos mais expressivos, mais fortes, até mesmo dentro da dança contemporânea, nós temos movimentos fortes e muito mais expressivos.
né? E já o tempo, ele determina a duração dessa movimentação, seja ela curta ou longa, né? E a velocidade também que ela ocorre, então ela é entre muito rápida ou muito lenta. De uma movimentação, né? E que pode ser classificada como tempo acelerado, rápido, desacelerado ou lento. E sim, então quando a gente diz tempo, e sim a intensidade de duração dessa movimentação que é executada dentro da dança, ok? E também muito importante quando a gente fala de dança, a gente começar a falar sobre ritmos da dança, né? Quando falamos de ritmo na dança, é bem provável que a gente já remeta a primeira lembrança que a gente vai ter, né? E quando a gente vai assimilar essa palavra de ritmo, é que ela está relacionada aos estilos de dança. Né? Quando a gente fala ritmo, a gente relaciona com estilos de dança. Isso porque nós comumente chamamos de ritmo o estilo de se movimentar que caracteriza cada tipo de dança. Por exemplo, uma espécie de relação muito utilizada quando a gente fala o ritmo frevo. Né? Ela determina uma forma de movimentação mais rápida, mas a gente não diz o ritmo, né? A nomenclatura talvez não seria o ritmo, e sim o estilo frevo. Né? E por isso, então, é muito comum quando a gente ouve falar do ritmo, a gente já se associa ao estilo da dança. Né? Então, para apresentar a dança, é preciso aprender a dançar com o ritmo. Que, na verdade, o que está relacionado ao ritmo é você ouvir a música e o seu corpo se movimentar, você executar movimentos com o ritmo da batida que está tendo na música, e não necessariamente o estilo de música. Um pouquinho confuso, mas dá para entender bem rapidinho. Quando a gente diz ritmo, a gente tem que relacionar o movimento que é feito junto com a batida que está sendo ouvida. Isso é ritmo. Quando a gente fala frevo, hip hop, funk, samba, entre outros, é estilo e não ritmo. Tranquilos? Então, além disso, o ritmo de uma música ou de uma dança, ela também pode ser determinada pelos instrumentos musicais utilizados. Por exemplo, então quando a gente fala o berimbau, o pandeiro, até mesmo o piano, eles têm sons muito característicos que determinam a forma que o corpo pode se movimentar, porque eles são mais marcados, se assim posso dizer, né? Então, por isso a música tem muita importância sobre a qualidade dos movimentos da dança. Pois é aquilo que eu falei, nós temos que ouvir, sentir e daí executar o movimento, dar ritmo para o elemento que está sendo ouvido. Tranquilos, galera? Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre mais um elemento da dança e na próxima aula, então, efetivamente a gente começa a falar sobre a dança propriamente dita. A gente falou sobre a música, os ritmos e os estilos, né? E na próxima aula vamos falar efetivamente sobre a dança. Tranquilos, galera? Então, até a nossa próxima aula, fiquem bem e até mais.